Obrigado a todos. Estamos aqui começando mais uma vez um FinTech Talks, em conjunto com o Distrito, para falar hoje sobre um tema muito relevante que a gente tem estudado bastante, ligado ao uso de automação, inteligência artificial, todas as questões éticas envolvidas, né, vieses, como é que a gente, a partir de agora e da LGPD, tem toda essa questão ligada à auditabilidade, transparência, né, explicação de algoritmos, como é que a gente vai, dentro desse novo ambiente, né, trabalhar toda essa questão de crédito, por exemplo, que já tem sido discutida há muitos anos, inclusive no judiciário, em todo o mercado financeiro, né, o que muda a partir de agora, e hoje nós temos aqui, para falar junto com a gente, né, dois grandes especialistas nesses temas, a professora Patrícia Peck, que é advogada do P&G Advogados, e também, né, presidente da Comissão de Proteção de Dados da OAB São Paulo, e uma carreira aí de muitos anos liderando todas essas discussões, desde os primeiros assuntos de direito digital, e agora, né, trabalhando todas as questões também ligadas à inteligência artificial, propriedade intelectual, teve o seu doutorado aí recentemente, né, estudando no mundo inteiro, e defendido aqui pela USP em São Paulo sobre esses temas, e o Ricardo Raposo, que é diretor de dados da B3, trabalha, né, com todas essas questões, e também é um dos pioneiros do Brasil em modelagem de crédito. Nós vamos falar um pouco hoje, né, sobre todas essas questões que estão sendo discutidas globalmente, ligadas não só à regulação de inteligência artificial, mas também, né, essa nova disposição legal, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, o artigo 20 da LGPD, que trata do direito de revisão e de explicação de decisões automatizadas. Então, cada vez mais, o combustível de toda essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo, né, obviamente, são os dados, os nossos dados. Então, como é que isso está acontecendo, né? Como é que estão sendo utilizados os dados, como é que estão sendo guardados, como é que isso vai gerar um score, um rating que vai, de alguma maneira, influenciar as nossas vidas, né? Tem toda essa discussão que até hoje a inteligência artificial está errando o nosso próximo filme, nossa próxima música, mas a partir de agora, né, vai começar a ter outras consequências, se nós vamos ser contratados por alguém, se nós vamos ter determinado crédito, né, se nós vamos ter uma vaga em um hospital. Então, tem essas discussões todas no mundo, e as coisas não são simples quanto parecem, né? Então, a gente vem discutindo bastante esses temas, e o Distrito nos convidou para que a gente possa trazer um pouco, né, essa discussão para as startups, porque todo esse modelo aí de negócios, né, que tem mudado bastante, baseado em dados e principalmente baseado em automação, em ciência de dados, em inteligência artificial. Então, especialmente no ambiente de fintechs, né, praticamente as decisões de crédito têm algum componente de automação, então tudo isso, a partir de agora, pode ser questionado. As pessoas ainda não entenderam bem, né, esses direitos, mas como aconteceu no Código de Defesa do Consumidor, com o tempo as pessoas vão entendendo, vão fazendo valer. Então, como é que a gente se prepara, né? Primeiro, como é que acontecem esses direitos aí e como é que a gente vai seguir aí nesse caminho. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí a Patrícia e o Raposo, e começar um pouco aí a falar primeiro aí com o Raposo, como é que ele enxerga aí todas essas questões, o que ele tem visto, né? Como é que ele entende aí os desafios desse momento e como é que a gente vai começar a navegar aí nessas questões. Agradecer a oportunidade de estar aqui, estou muito, muito feliz. Eu acho que esse é um assunto que eu sou apaixonado, a gente tem conversado muito sobre o assunto, então vai ser bem legal a gente gastar esse tempinho aqui aprendendo um pouquinho com a experiência de cada um, né? Eu acho que primeiro, o meu primeiro ponto que eu gostaria de colocar é a questão da diferença entre correlação e causalidade, que eu acho que isso é um das grandes motivos de confusão nessa discussão toda, né? Para dar um exemplo disso, eu vou usar vou dar um exemplo, tá até meio na moda. Se você quer descobrir se uma vacina A ou uma vacina B ela funciona para imunizar de uma determinada doença, você faz um teste e você descobre que a vacina A imuniza muito mais que a vacina B. Mas por quê? Que é a causa, né? Por que ela... Então, esse estudo ele não trouxe a causa, ele só disse que a A funciona melhor que a B. Ah, legal, então eu vou fazer mais um monte de teste
e eu descubro que um determinado um componente da vacina X, ele sim é o que está correlacionado com a imunização. Eu descobri por que não descobri, simplesmente o algoritmo, o estudo está me dizendo que aquele componente está associado à cura ou à imunização, né? Para a gente saber por quê, né, descobrir o porquê, a gente precisa de um especialista, alguém que entenda de fisiologia, entenda das questões de como funciona aquele componente para realmente a gente saber e ter uma ideia de por que aquele tipo de componente funciona na imunização. E muitas vezes os estudos ou os algoritmos, eles são uma expressão bruta da correlação, né? Ele não tem viés, ele não tem julgamento, ele não tem nada mais do que simplesmente expor, né, ou reduzir por uma forma que a gente consiga entender aquela correlação entre alguns fatores e aquilo que a gente está estudando, tá? Isso é um primeiro ponto. Agora, assim como no processo de uma vacina, você estuda muito. Quando você aplica uma vacina, você está mexendo, né, no que seria o normal, na realidade. Você está imunizando aquela população. Quando você toma uma decisão de imunizar em massa, você tem muitos efeitos colaterais. Você precisa olhar esses efeitos colaterais. Esse é outro ponto que eu acho que a gente não olha também. Se fala muito de tirar o viés do algoritmo, mas a gente não pode esquecer que quando você começa a tirar o viés, você começa a descolar da realidade. E você gera alguns efeitos colaterais que a gente precisa entender. Então, essa discussão, ela realmente precisa de ser tomada com muita cautela. E, a meu ver, assim, a gente precisa ter especialistas, a gente precisa ter, quem sabe, um comitê que possa avaliar o risco, realmente, de você usar um algoritmo, de você interferir na realidade daquele algoritmo. Então, eu acho que a gente precisa discutir muito, inclusive, né? Estou com o Alexandre em um grupo de estudos na GV, muito interessante, onde a gente precisa realmente ter alguma estrutura, alguma estrutura para a gente começar a julgar e tratar quando um algoritmo gera algum efeito indesejado. Quer dizer, qual é a estrutura para a gente abordar uma situação dessa? Porque não é trivial e nada fácil você resolver o problema, achar que você vai resolver o problema, e muitas vezes, dependendo de como a gente começa a tratar esse assunto, pode ser que em algum momento a gente eu não queira mais usar o algoritmo para decisão. E aí tem um outro efeito, que é o efeito da sociedade. A sociedade perde toda a vantagem de ter a inteligência artificial trazendo alguma eficiência para o processo, tomando melhores decisões e ajudando na evolução da sociedade. Então, eu acho que realmente esse é um assunto ainda não resolvido e sou muito apaixonado por ele. Muito bom, Raposo. E aí, Patrícia, explica aí para o pessoal um pouco, né? Primeiro, tem bastante gente aqui que não é da área do direito, né? Explica um pouco o que são esses novos direitos, como é que a LGPD se insere nessas questões aí e a sua visão prática aí de como você está vendo todas essas coisas começando a acontecer aí, né? Essas discussões aí sobre efetivamente esse direito de revisão e de explicação, especialmente no mercado financeiro. Você tem uma participação na FEBRABAN e vários outros ambientes aí ligados, né? Aos bancos, às fintechs. Então, você é uma das grandes especialistas não só em LGPD, mas também nessas aplicações relacionadas ao mercado financeiro. Legal. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e a gente ter esse debate. Acho que é um tema muito atual, de todos aqueles que estão desenvolvendo, né, inovação, ainda mais no campo de inteligência artificial e com trabalho de construção de algoritmos inteligentes, né, fazer ML, machine learning, acaba realmente enfrentando alguns paradigmas. Um aí muito bem colocado pelo Raposo, né? Ou seja, como que de um lado a gente lida, né, com um viés em que, às vezes, para consertar uma coisa, a gente gera outro problema, que eu acho que esse que é sempre o drama, né?
não só do engenheiro, mas também é o drama do advogado, né? Ou seja, como aquela questão de pensar a solução de problemas de uma forma que a solução não piore ele, né? E que a gente não acabe enxergando um risco invisível. Mas, a Wagner, você fez um comentário pertinente agora sobre uma nova lei, né? Uma regulamentação de proteção de dados pessoais, e que já era uma onda que estava vindo, nós já sabíamos que ela ia chegar para nós no Brasil, para quem já estava monitorando, já estava com esse radar, né, no âmbito internacional. Essa pegada não é de agora, ela já estava vindo forte desde o começo dos anos 90, quando saiu a diretiva 46 de 95 na União Europeia, já tinha uma linha muito defendida de que o desenvolvimento tecnológico, a sustentabilidade da inovação, ela tinha que se passar pela garantia dos direitos humanos. A gente tinha que conseguir alcançar uma equação em que, no tratamento das bases de dados, no desenvolvimento algorítmico, por exemplo, você teria que fazer isso, digamos, em favor e no melhor desenvolvimento para o indivíduo, sem que isso se tornasse algo que pudesse trazer discriminação, preconceito ou tratamento desfavorável. Isso daí já era uma visão muito europeia a respeito do assunto, trazia divergências, né? A escola norte-americana mais liberal tinha uma prerrogativa de uma liberdade maior, né, na utilização de bases de dados, e se a gente pensar o modelo asiático, principalmente chinês, mais ainda, né? Nem dá muitas explicações ou justificativas a respeito disso. E, recentemente, a Indonésia fez uma declaração acompanhando uma visão da OMC, da Organização Mundial do Comércio, da importância do free data flow, do livre fluxo de dados, e que os dados são o oxigênio da economia digital, e que, portanto, com maior restrição no uso da informação, maior dificuldade de desenvolvimento econômico. Isso é sempre assim, acho que a gente está vivendo essa questão agora, mas com essa nova legislação, que já vinha dali de 95, se tornou depois uma diretiva europeia de 95, ela se tornou o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o famoso GDPR, em 2018, o Greens, verde, muito forte, veio com essa bandeira, né, dos direitos humanos, e a Comissão Europeia, ali, quando saiu o GDPR em 2018, falou: só vamos fazer um negócio com países que tiverem legislação de mesmo nível. E aí a gente olhou aquilo e disse: lá vem para nós, né? O Brasil, quem somos nós? Né? A gente faz negócio com Europa, China, Estados Unidos, então, né, segue o líder, né? A gente está vivendo uma corrida, não é só a corrida robótica, que é a corrida tecnológica, mas a gente está vivendo a corrida regulatória. A gente está vivendo corrida tecnológica e corrida regulatória. E, curiosamente, quem sai na frente da regulamentação é a regra do jogo, né? Porque diz, ó, vou contar de quem está seguindo esse padrão, né? Essa regra aí definida. E aí, como você bem disse, a legislação trouxe um setup, né? Um framework que passa a exigir que na modelagem, né? Na modelagem para utilização de bases de dados que vão ser aproveitadas em decisões automatizadas, em algoritmos, você consiga garantir transparência desse algoritmo e tem o exercício do direito do titular de uma revisão dessa decisão. Então, a gente tem aí, considerando agora a lei brasileira, que é de 2018, que entrou em vigor no 18 de setembro desse ano, a gente tem aí que atender o artigo 6º, os princípios, que está lá o princípio da transparência, o princípio da não discriminação, temos que atender o artigo 20, que é o artigo que vai falar da revisão da decisão automatizada, temos que atender o artigo sobre direitos dos titulares, que é o artigo 18, junto com o artigo 19, temos que lembrar que, dependendo da modelagem, se a gente está separando base primária de base secundária e aplicando algum tipo de metodologia de anonimização, a gente começa a ter uma separação de evitar um privacy risk, né? E aí vai aproveito, né, do conceito de anonimização da lei, que deixa de ser dado pessoal, no artigo 12, depois no artigo 13. Então, assim,
é aquela questão, né, de estar aqui para todo projeto trazer aquele conceito do privacy by design, né, e talvez até para você receber rodadas de investimento, vai fazer parte de um due diligence, uma análise, assim, se você está ou não em conformidade com regulamentações de proteção de dados pessoais, né. E decisão em cima de risco sobre isso, né, logicamente. Penso, né, a gente está com regulamentação, além da LGPD, Casa Wagner, só comentando, nós estamos regulamentando a inteligência artificial no mundo, com iniciativas da Unesco, temos 3 projetos de lei no Brasil, inclusive um desse ano, o 2120, e todos eles têm aquele framework que foi dado pela União Europeia também. Eles, de novo, saíram na frente, né, com regulamentação de 2019, e curiosamente, para quem já leu, né, a obra do Isaac Asimov, ela segue perfeitamente aquelas 3 leis, né, que você traz ali, que o robô não possa fazer mal para o humano na primeira lei, e depois as outras 2 leis praticamente siga a primeira, né, para a gente resumir bem isso daqui, né. Mas, falando sobre padrão ético, de novo falando sobre não discriminação, né, e assim por diante. Mas acho que o desafio, não me alongar muito na introdução, eu até posso mostrar aqui uma equação que foi objeto da minha tese de doutorado, eu fiz a pesquisa no Max Planck, na Alemanha, né, e na Columbia University. Foi assim, como é que você consegue tentar fazer, né, para o desenvolvimento do algoritmo, uma dinâmica em que desde a equipe vai participar do projeto, você tenta já trazer elementos de diversidade, tentar diminuir que você possa ter algum tipo de viés relacionado a desvio de padrão ético ou algum tipo de tendência discriminatória. Não é dizer que só existe um fator que pode gerar viés. O Raposo já colocou muito bem, né? A amostragem da base pode, por si só, gerar viés. Mas se observou, quando eu fiz a minha pesquisa, se eu colocar uma equipe de programadores, né, que sejam todos homens de 20, 30, brancos, mesma religião, todo o mesmo time, mesma nacionalidade, a probabilidade, falando de probabilidade, de você acabar tendo um direcionamento, né, é muito maior do que se você já trabalhar uma equipe multicultural, com diversidade de gênero, de religião, de várias coisas naquele projeto de resultado final, entre outras formas de você também usar as próprias escolas, né. Então, quando você fala em algoritmos, né, às vezes, assim, no método, na abordagem, você tem lá a escola simbolista, a bayesiana, a evolucionista, e aí você vê, assim, que de repente, se você quais são os fatores que estão sendo, implementados para a tomada de decisão, né, e para a árvore de decisão, digamos assim, também podem contribuir. Mas é isso, não dá para a gente apenas pensar no lado do inventor, criação, pensar no código em si, se apaixonar pelos dados e pelo código. A gente agora tem que olhar a lei também, a regulamentação, senão no final alguém vai dizer: tira do ar que você está sendo preconceituoso, ou vai ter que ficar fazendo revisão de decisão automatizada por ordem do juiz e pode aplicar uma multa, e não é nada baratinha, né? A da LGPD vai R$50 milhões de infração, assim, tipo, dá para deixar assustado qualquer gestor de projeto. Muito bom, Patrícia. E nós estamos lembrando que nós estamos aqui no nosso FinTech Talks, também pelo nosso canal do YouTube, e dizer que vocês, aqui no nosso chat, aqui no bate-papo, vocês fiquem à vontade também para fazer perguntas aqui para os nossos debatedores de hoje. E uma coisa que a Patrícia falou, né, que, na verdade, a Lei de Proteção de Dados, ela não foi criada para restringir a circulação do dado, ao contrário, ela foi criada para o dado circular, mas circular de uma maneira correta, né, organizada, porque sempre que a gente tem uma regulação, ela vem em função de alguns conflitos que já começam a existir, em função de uma insatisfação social. Então, as pessoas começaram a entender, né, que aquele trade-off só de trocar por
por uma propaganda, né, para você utilizar uma determinada solução, passou a não ser mais só isso, né? Os seus dados começaram a circular para outras finalidades, circular para outras empresas que não foram as empresas que você combinou, né? Que você fez esse trade-off. Isso começou a gerar uma insatisfação. Então, a questão é justamente como é que a gente adequa, né, essa utilização para o dado poder circular de uma maneira correta. E aí, quando a gente fala em inteligência artificial, que a gente está aqui com o pessoal da tecnologia, então a inteligência artificial não é tão inteligente assim, né? O que ela olha é o passado, né? Olha uma base de dados. Então, a gente tem realmente, né, times, como a Patrícia falou, que às vezes escolhem, né, uma base de dados ou um recorte para poder fazer aí esse treinamento, mas por outras vezes o que a gente tem é uma base já existente, né, com vieses passados da própria sociedade, e essa é a base que vai gerar esse treinamento, né? Então, é óbvio que a partir de agora a gente vai ter que ter um olhar muito cuidadoso em cima dessa base e ter algumas, né, vamos dizer, alguns testes aí para entender determinados vieses, mas é diferente o olhar do direito e do pessoal da tecnologia, do pessoal de exatos, é isso que a gente quer aqui, né, junto com o Raposo, entender, porque a gente discute bastante, né, porque às vezes discriminar no sentido de segmentar e não de discriminação lá do pejorativo dessa palavra, né, para o crédito, por exemplo, às vezes é uma boa coisa. Às vezes o gênero, em algumas situações, né, de crédito, favorecem um determinado gênero, né, favorecem uma determinada idade, e a discussão do Raposo, né, que sempre coloca essas questões, fala, olha, a gente precisa entender um pouco melhor essa questão do viés, porque se a gente tirar toda essa segmentação, o crédito fica mais caro para todo mundo, talvez não é esse, né, o objetivo de todos nós. Então, como é que a gente vai construir na sociedade também entender aquilo que é um lado de viés que é negativo e a gente não quer que exista, e às vezes, né, isso vai existir nessa base e nós vamos ter que ter uma decisão ética, se nós queremos ou não, né, ter um produto aí que gera esse risco para a empresa, mas por outro lado, nós vamos ter que explicar melhor para a sociedade, explicar melhor para os reguladores, né, que tipo de viés faz sentido, que ele é positivo. Então, Raposo, explica aí para a gente um pouco aí dessa discussão aí que a gente tem aí, né, fervido a cabeça nos últimos meses aí para entender para onde as coisas vão, né? Acho que você falou bem, assim, não dá para a gente generalizar, né? A gente achar que vai tomar uma medida e isso vai funcionar para todo tipo de algoritmo e para todas as situações. Não vai, né? A gente realmente tem situações onde o algoritmo, como eu falei, ele é uma expressão bruta da correlação que está na base de dados, né? É comum, quando você está desenvolvendo esses algoritmos, você retirar outliers, você retirar massa de dados que você não quer que contaminem a resposta, né, do seu algoritmo, mas a gente sempre faz isso, tem que fazer isso com muita cautela. Como eu falei, porque dependendo de como você faz, você pode causar efeitos colaterais indesejados, né? E eu acho que tem uma coisa que, assim, também existem, né, algoritmos que são relativamente simples, né, que você consegue entender como que ele funciona, como que as informações, os atributos estão trabalhando dentro dele. Só que, assim, quando eu fazia um modelo nos anos 90, no começo dos anos 90, quando eu comecei a modelar, era fácil, né? Você tinha poucas variáveis e você conseguia muito bem entender. À medida que a capacidade de processamento foi crescendo, o volume de dados foi aumentando muito, a diversidade de informação absurda, você começa a usar um ferramental para construir esses algoritmos de força bruta, né? De inteligência artificial, de machine learning, onde você começa a ter muita dificuldade de explicar. Então, quando você pega aí um determinado tipo de modelo, que ele é composto por 20 mil equações, assim, humanamente, não é que ele não é explicável, mas você não consegue, na prática, explicar o que variável está tendo qual efeito naquele algoritmo, né? Então, você tem que fazer uma análise de impacto, né? Você consegue, como eu falei, de alguma forma, trabalhar os vieses da base de entrada, né? Porque a base ela é o que ela é. Então, se ali tem uma coisa que você não quer replicar no futuro, você tem que tirar dessa base, né? Eu acho que ali já cabe
a questão do by design, que a Patrícia colocou, que é perfeito, né? Você olhar para aquilo, ver se você tem algum viés, tem alguma coisa que você não quer deixar ali, e obviamente a visão, quanto mais diverso for o olhar em cima disso, melhor. Mas na hora que se aplica o algoritmo, as correlações elas são absurdas, né? Quando você fala de usar informação, dados não estruturados, redes sociais, comportamento das coisas, né? De IoTs, de como você mexe no mouse, de como assim, é uma complexidade que praticamente você não entende muito bem como que aquele negócio funciona, você tem que avaliar depois o resultado, que é o que você vê se funciona ou não funciona, né? E aí começa essa discussão mesmo da gente olhar e ver se aquilo que a gente está modelando, né, e o resultado que a gente está atingindo, se isso traz algum risco para nós, né? Algum risco de imagem, algum comportamento que está fora do que a gente, algum viés, né, de preconceituoso, ou o que quer que seja, que a gente tem que eliminar. E aí começa essa questão, assim, se você começa a tirar todos os vieses, pode ser que você perca o modelo, né? E aí você não tem ferramenta. E aí o todo, né, perde. O todo acaba perdendo. Você acaba não sendo mais caro, menos eficiente em qualquer sentido que esse algoritmo está sendo aplicado. Então, como eu falei no começo, assim, esse tratamento do viés, ele não deve ser generalizado, né? Ele tem que ser discutido caso a caso. Eu acredito muito no conceito de trabalhar por construção, ter equipe, inclusive o olhar jurídico desde o começo, né? Desde o início dos projetos, porque hoje um advogado com um olhar de LGPD, ele pode influenciar a forma como você desenha o produto. Então, hoje, ele é capaz de influenciar a construção e não só avaliar o impacto no final, porque aí você perdeu todo o trabalho, né? Então, o ideal é que ele observe desde o começo. Então, a construção, né, o seguro, proteger o dado, proteger o titular por construção, passa a ser vital nesses projetos analíticos, né? E você tem uma decisão de risco, quer dizer, vou pôr no mercado esse tipo de algoritmo ou não, né? Porque também a gente não pode querer que o algoritmo resolva todo um problema histórico de viés, qualquer que seja, de preconceito, que exista e está expresso nas informações, né? Nas bases de dados que estão por aí. Então, a gente tem que tomar uma decisão, as empresas vão ter que começar a tomar uma decisão de risco em cima de pôr ou não esse algoritmo para funcionar. E aí a gente tem, né, todas essas discussões relacionadas também a quais são os valores da empresa, né, e como é que a gente vai refletir esses valores dentro dessas decisões. E lá eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá na Universidade de Stanford, né, na Faculdade de Direito, e do lado tem a D-School. E lá é super legal, como no Vale do Silício, né, nasceram várias das grandes empresas, né, as Big Techs e todos esse novo modelo de negócios, né, lá é um ambiente muito legal, porque o ambiente de projetos tem o pessoal de matemática, estatística, o programador, o designer, o advogado, todo mundo sentado na mesma mesa desde o início dos projetos, né? Porque essa questão do privacy by design que a professora Patrícia falou, é porque depois que o dado vazou, que você já utilizou de uma forma equivocada, né? Ou que gerou um viés indesejado, ou não, que você não esperava, o dano já está feito, né? Então, quando a gente fala em proteção de dados e uso de dados, a gente tem que pensar sempre na prevenção, como é que a gente já pensa um projeto para evitar que essas coisas aconteçam. E aí, Patrícia, a gente tem 2 casos aí recentes, né? Um da Apple, que contratou um grande banco, e o banco foi lá, né? Pegou todos esses dados, porque aqui todo mundo no chat, aqui a Thaís, a Andréia, todo o pessoal, né? Falando, né, isso depende da forma como você está construindo o algoritmo, mas às vezes com deep learning, essa quantidade gigantesca de dados, as coisas não são tão simples assim, né? Você vai lá, lê todas as informações, tem certas situações que o próprio algoritmo entende quais são as variáveis e tal, e constrói esse modelo, e no caso da Apple, por exemplo, né, ele contratou um grande banco, é um caso conhecido, aí se vocês procurarem, Apple sexista, vocês vão achar um monte de várias reportagens aí sobre isso no final do ano passado, né? E aí
o modelo do cartão de crédito deu 20 vezes mais limite para o marido do que para a mulher. E esse marido foi lá na rede social e falou, olha, mas eu moro junto, a gente ganha igual, por que eu tenho mais do que isso? E o outro também. Em horas o negócio viralizou no mundo inteiro. E o banco, né, que foi contratado pela Apple, então primeiro a gente tem esse problema do compliance em cascata, né, quer dizer, você contratou uma empresa que gerou um viés indesejado e a sua marca que está sendo discutida no mundo inteiro, né, então, mas o que o banco falou? Ele falou, olha, a gente nem olhou para o sexo, simplesmente a gente tinha uma quantidade de pessoas que assinavam, né, financiamento de imóvel ou de carros, e o modelo entendeu isso como uma variável importante, e por acaso tinham mais homens aí assinando, e a gente nem olhou para isso, não tomou esse cuidado, e acabou gerando essa situação aí no modelo, né? Então, a primeira lição dessa a gente agora vai ter que olhar com muito cuidado, né, essa base de dados que está gerando esse treinamento, e a gente vai ter que fazer alguns testes aí, né, relacionados a essa segmentação, a esses vieses, para saber quais são aceitáveis, quais não são, e talvez criar ambientes, né, de comitês de ética, alguma coisa nesse sentido dentro das empresas, né, maiores e tal, para discutir dentro dos valores como é que isso acontece. E o segundo caso, Patrícia, foi uma rede de hospitais americana, né, que criou um modelo que começou a ser utilizado em larga escala nos Estados Unidos, sobre vagas de UTI. E aí o modelo sozinho pegou que uma das variáveis importantes era a capacidade financeira, né? Isso privilegiou algumas raças em detrimento de outras, né? E saiu até na revista Science dizendo que esse modelo era preconceituoso. E, de novo, o modelo, ninguém nem olhou para esse assunto, né? O modelo achou essa resposta sozinho, as pessoas acabaram não entendendo aí essas consequências, e a hora que foi estudar depois de um tempo, né, quem eram as pessoas escolhidas, é que chegaram a essa conclusão de que era um modelo racista. Então, primeiro, as coisas não são tão fáceis de enxergar assim no primeiro momento, né? E segundo, como o Raposo falou, nem sempre o viés é algo negativo, às vezes ele pode ser positivo também, né? Então, como é que a gente navega, Patrícia, nesse mundo aí? Como é que a gente vai se posicionando, né, nessa complexidade toda que a gente está vivendo? Qualquer robô, né, a inteligência artificial, ela é alimentada e ela aprende com esses feedbacks. Não deixa de ser um pouco parecido com como nós aprendemos, só que a gente consegue gerar auditabilidade, a gente consegue fazer uma análise no final, do porquê houve aquela decisão, o que levou àquela decisão, ou seja, você começa do fim para o começo, né? Então, quando acontece uma decisão que passa a ter esse questionamento, teve um viés, por que teve preconceito, por que teve, às vezes a gente consegue gerar uma racionalização maior até do que se a gente tivesse perguntado para um humano, né? Se você chegar às vezes para um humano e questionar a ele, por que você achou isso assim, o assado, talvez ele próprio não consiga avaliar todo o conjunto de informações e de influências que ele teve ao longo da vida que fizesse ele chegar àquela conclusão. Mas quando você está treinando um algoritmo, você consegue depois tentar, num processo de avaliação, entender, né, o porquê que você chegou naquela decisão final. Por que eu estou dizendo isso? Se você numa casa, né, você tiver uma criança pequena, todas as pessoas são de cor branca, a primeira vez que ela ver uma pessoa diferente, né, seja uma pessoa oriental, seja uma pessoa negra, ela vai achar aquilo muito, muito distinto. Ela vai achar assim, como assim existe uma pessoa que possa ser isso? Ela nunca é visto. Isso nunca é sido apresentado naquela amostragem, né? Então, se ela vai conseguir interpretar aquilo como sendo normal ou não normal, ou seja, como sendo bom ou sendo ruim, vai depender dos feedbacks. Ela pode começar a chorar, assim, de desespero, ela pode achar aquilo o máximo, querer dar um abraço, ou seja, como é que é o processo de você conseguir compreender a partir da reação e esse feedback. Estou colocando isso porque eu participo de treinamentos de chatbots, você faz esses acompanhamentos, e você vai começando a ver assim, você só não tem malícia. Ela está fazendo uma análise nua e crua de dados, de fatos, de informações. Ela às vezes nem sabe, às vezes até quem programou ela nem sabe por que deu aquele resultado final, e eu acho que o Raposo é melhor do que eu para explicar isso. Se você me permitir, eu tinha separado uns 5 ou 6 slides, uma aula que eu dou
inteligência artificial, que mostra um pouquinho por que acontece isso, e tem 2 artigos aqui, o da LGPD e do projeto de lei de inteligência artificial. Eu vi os comentários da Andrea, vi alguns comentários aqui, provocativos, né? Será que se o humano decidisse, ele decidiria melhor do que uma máquina, tá? Então, de novo, primeiro que eu acho que a gente, às vezes, retira, extrai um pouco a subjetividade. A gente consegue trazer critérios objetivos, mas por mais que o critério esteja objetivo, não quer dizer que a gente não possa, no final, chegar numa conclusão que tenha tido um viés, ou que tenha tido um lado preconceituoso, discriminatório, e aí você precisa fazer o PCA, dizer assim, então, por que chegamos nisso? E talvez sem interferir, talvez não tenha que haver uma interferência algorítmica, talvez sejam casos de uma triagem para uma análise humana, e é um dos motivos pelo qual a maioria das legislações, ou quer dizer, das propostas de regulamentação de inteligência artificial, todas estão prevendo que a IA tem que ter supervisão humana. Ninguém está prevendo uma IA no nível de uma autonomia de inteligência total, e ela não tem alguém que seja o responsável por ela, quando a gente no direito chega na discussão da responsabilidade. Quem responde pelo que uma inteligência artificial tenha feito ou dito? Aquele princípio da coisa perece para o dono. A gente ainda enxerga a IA como coisa, e que esse dono é responsável por ela, e aí vai ter debates que são os atuais, o quanto a responsabilidade é do fabricante, quem desenvolveu, ou é daquele que a adquiriu, porque um algoritmo inteligente continua ficando inteligente. Então, existe um limite naquilo que foi desenvolvido pelo programador original, e tem aquilo que depois ele começa a aprender da convivência com o seu dono, digamos assim. E aí a gente tem que conseguir delimitar o perímetro, ou seja, aquilo veio da fábrica, né, programação base, ou aquilo acabou sendo devido às interações, né? Porque se eu começar a falar com gíria, se eu começar a usar palavrão, ele vai começar a usar esse tipo de linguagem natural e, de repente, pode até chamar alguém, ou sua perua, ou sua vaca. E se você tiver um papagaio em casa, né? E aí? Isso não é de fábrica, né? Isso já foi pela interação do seu dono, né? Então, essas são questões, como hoje existe aquela questão do limite de privacidade e segurança, quando você pensa em casas inteligentes e os assistentes conversacionais, que se ele perceber, pela mesma regra das leis do Asimov, existe o risco para o humano, ele deveria chamar socorro, mesmo contrário à vontade do dono. Mesmo ao contrário à vontade do dono. E isso é setup de fábrica. Se isso não vem escrito numa regulamentação, ele que é o fabricante pode ter um receio de que, se eu tinha colocado ali, seja uma Alexa, uma Siri ou qualquer coisa, e ela não chamou socorro, ela omitiu, ela foi omissa. E aí, se ela foi omissa, eu posso responder. Ou, o pior, aí se ela chamou socorro e o dono não queria, ela feriu privacidade. Então, isso tem que estar delimitado em regulamentação, porque o contrato não é suficiente para reger essas questões, né? Mas acho que eu falei demais, acho que eu já gastei meu tempo, não dá nem para mostrar o slide. Eu vou passar a sua palavra aqui para o Raposo, quando você prepara os slides aí, lembrando que nós vamos até às 19 aí, por conta do horário certinho aí, então nós temos mais 3 minutos aí as respostas, mas dá tempo aí para você mostrar os slides aí na sua volta, né? Então, eu vou fazer aqui só um comentário rápido, né? Nesse caso do cartão de crédito, né? Eu modelei isso para vários tipos de crédito, historicamente, né? E imagina o seguinte: antes do algoritmo, a base de dados, né? Eu posso dizer isso com muita certeza, porque eu vi isso para vários produtos, né? Quando você pensa em crédito, você tem a questão do caráter e você tem a questão da capacidade, certo? Quando você pensa em caráter, vai pagar ou não, né, inadimplência, normalmente a mulher é muito melhor que o homem. Isso é padrão para qualquer tipo de crédito. Quando você pensa em capacidade, é o contrário, né? Infelizmente, as mulheres têm uma renda, né, uma capacidade menor que o homem. Isso
por questões históricas e tudo mais, não é esse o ponto aqui, mas é o que está na base de dados, ok? Não tem algoritmo ainda. Eu fui lá, olhei, observei e tem essas relações que são invertidas. Para capacidade, a mulher perde do homem e para caráter, a mulher ganha do homem. Agora eu vou fazer o algoritmo. Como que eu deveria fazer? Pergunto para vocês dois. Esse é o grande dilema que nós estamos discutindo, né? Estou antes do algoritmo, hein? É isso. Não, mas é isso que nós estamos discutindo aqui, porque quando a gente simplesmente fala, né, num olhar jurídico, ou quem não está nesse dia a dia, fala assim, não, nós temos que tirar todos os viés. Mas se você tirar o viés como segmentação, por exemplo, né, a mulher tem diversos benefícios aí relacionados a crédito que ela perderia, por exemplo, né? Então, o que nós estamos dizendo aqui não é nem o que é certo, o que é errado, ou o que é viés. Nós estamos dizendo que nós temos uma base de dados que tem uma informação, né? E que a gente tem que tomar uma decisão daqui para frente, né? Porque o ser humano ele tem um monte de viés, ele já tem viés nas suas decisões. E a partir de agora a gente vai conseguir enxergar isso melhor, né? Quando a gente tem lá no modelo e começa a olhar quais são esses vieses, né? Agora, a decisão que a gente tem que pensar como sociedade, e talvez a gente tenha que avançar um pouco, né, nesses princípios éticos e valores, né, em que momento essa segmentação é importante ser usada e explicada de uma maneira a mostrar que isso não é pejorativo, não é um viés indesejado, né, e em que momento isso realmente conflita com valores sociais, valores da companhia. Por isso que a gente tem algumas novas expressões, né? Explainable AI, Responsible AI, como é que a gente usa de maneira responsável, Bias Mitigation, como é que a gente mitiga, né, o bias. Então, tudo isso, né, traz para a gente novas ferramentas, e essa é a provocação aqui, inclusive junto com o Distrito, várias startups aqui, o pessoal aí também do mercado financeiro, é que não dá também para sair fazendo sem olhar nada disso. A gente tem que olhar desde o começo, entender os riscos, entender as decisões, olhar principalmente gênero, raça e todas essas questões aí que nós estamos vendo que são super importantes na discussão de diversidade e mapear esses riscos e trazer aí para uma discussão. Olha, isso aqui, dentro desses padrões aí, valores da companhia e morais, nós não podemos aceitar, isso aqui é bom, como é que a gente explica isso mostrando o lado bom e como é que a gente tira vieses que a gente acredita que não são positivos, né, Patrícia? Então, fica à vontade aí para apresentar aí os slides, só lembrando aí que nós temos 10 minutos aí para acabar por conta do tempo aí. Ah, legal. Aqui é bem rapidinho, né? Aquela frase do Darwin, né? Não é o mais forte, né? E nem que sobrevive nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta à mudança, né? Só de abertura. Aqui são alguns dos casos que a gente estava comentando, né? O quanto que a inteligência artificial está sendo aliada na área de saúde, mas em seguida eu botei aqui a provocação, né? De situações de dilema ético, né, com relação à UTI, a pacientes, quer dizer, como um algoritmo, de repente, como é que você consegue reduzir o dilema ético? Por isso que, Zavaglia, o que você pontuou, de ter que ter um comitê ético, de ter que definir quais são os fatores que podem ajudar na questão da transparência do algoritmo e da ética, são fundamentais, porque senão toda decisão final está sujeita a ser acusado, repudiada, porque você nunca vai conseguir escolher todo mundo e da melhor maneira, né? Nunca vamos agradar a todos, aos gregos e troianos, né? Como nós diríamos dessa maneira. Nem o robô, né? Nem o algoritmo vai conseguir alcançar isso daí. E esse é um caso interessante, que é de 2019, do final de 2019, dizendo assim que o algoritmo ele acaba reproduzindo, de certo modo, aquilo que nós humanos já tínhamos realizado. Então, quando ele olha uma base amostral, ele reproduz aquilo que vê. Não é que é ele que está sendo preconceituoso ou discriminatório, ele é ipsis literis, ou seja, ele vai reproduzir aquilo que ele tenha visto. Se você olhar assim, que de repente naquele clube só tem homens, ele vai continuar fazendo uma seleção só de homens. E não vai dizer assim que é porque homens são melhores, mas porque ele vai dizer que ele entendeu que só eram para ser homens mesmo. Mas isso é anterior. Por que é que só tinham homens? A pergunta é anterior em cima daquela base, né?
Esse aqui é um caso também dos Estados Unidos, da IA gerar um viés ali, isso aqui foi um levantamento feito na Universidade de Colômbia, né, com relação a pacientes que entravam no programa e tinham um viés, assim, especificamente com relação a pacientes negros. Então, era aquela questão, assim, de não confiar cegamente, né, na inteligência artificial, e tudo isso aqui foi motivando discussão de regulamentação, tá? Aqui é só para mostrar que eu estava comentando as leis do Asimov, não sei se está dando para ouvir ainda. Sim. Tá. Essa é uma lei interessante do Melvin Kranzberg, não sei se todos conhecem, que é ele que diz que a tecnologia não é boa nem é má, mas também não é neutra. Também não dá para dizer que a gente está numa imparcialidade absoluta, né? Então, ele fez esse comentário, e quando a gente vê aquele série documentário da Netflix, do Dilema das Redes, né? Tem muito disso, né? Então, como depois você faz um aprendizado. Hoje, você vê que a inteligência artificial ela tem vários ativos, né, protegíveis, não vou detalhar aqui é um pouquinho sobre base de dados, não vai dar tempo, mas os pilares das regulamentações hoje, elas tratam sobre imparcialidade, sobre a necessidade da segurança, responsabilização e transparência. Então, assim, são 4 palavras-chave que estão presentes em todas as regulamentações relacionadas à inteligência artificial, seja as propostas que estão começando nos Estados Unidos, o que já existe na União Europeia, e os 3 projetos de lei aqui do Brasil. Existe também proposta na própria China, a gente não achar que não tem, então só para a gente poder entender. Aqui era o que eu tinha falado do artigo 6º, né, quando a gente fala de não discriminação, tá? Só para que fique aqui registrado. E o artigo 20, que foi o que você tinha comentado, que é a revisão da decisão automatizada. O titular ter direito a solicitar uma revisão de uma decisão tomada unicamente com base num tratamento automatizado de dados pessoais. E esse artigo da nossa lei, da LGPD, ele está inspirado no GDPR. No GDPR é o artigo 21 e o artigo 22. O GDPR ele é muito mais detalhado. Então, assim, a gente já tem essa lei vigente. A gente não pode dizer que a gente vai poder ficar implementando a solução e ignorar isso. A gente vai ter que estar em compliance com isso e criar, inclusive, um mecanismo, porque se um titular quiser exercitar e requisitar o seu direito, ele vai pleitear isso e pode pleitear junto à autoridade ou até mesmo judicializar um caso, e se isso não for pensado desde o começo do projeto, pode inviabilizar depois, né? Se começar a ter muitas requisições a esse respeito. E aqui era o projeto de lei 21/2020 que eu queria comentar. A gente vê que os projetos de lei hoje, que falam de inteligência artificial, eles todos comentam da importância da inovação, mas eles falam não discriminação e falam sobre proteção de privacidade e proteção de dados. Esse aqui era meu último slidezinho, era só para compartilhar com todos, que é para a gente poder visualizar que, assim, para o futuro, né, a gente está, sim, a próxima leva regulatória, ela é a regulamentação de IA. Antes dela chegar, a gente está no nível dos contratos, estamos todos fazendo MVP, né, estamos todos aí com as iniciativas, então já é importante olhar esses conceitos que estão escritos nessas regulamentações, tem a proposta da Unesco, por exemplo, se você já começa agora conduzindo o projeto com essa diretriz, você já fica em conformidade, não é pego de surpresa lá na frente com aquilo que vem a sair de uma nova regulamentação, né? E aqui era só aquilo que eu tinha comentado de uma equação, quando você faz o valuation da inteligência artificial, a segunda equação é a que avalia, por exemplo, essa capacidade, né, conforme você faz a modelagem de tomada de decisão, de interações humanas, mas que depois também do quanto que você consegue ter de fator ali para evitar desvio ético. Então, assim, hoje, quando você faz uma due diligence, faz uma avaliação, quanto vale a minha inteligência artificial, a equação para análise de valuation, esses itens são considerados. Muito bom, Patrícia. Então, assim, hoje nós estamos aqui, né, num papo rápido aqui, falando sobre todos os assuntos, são
A gente tem tema aqui para falar horas e horas aí, todos nós, a gente gosta muito de falar sobre esse assunto, mas hoje o objetivo é a gente poder, junto com o distrito, levantar um pouco essas bolas aí para a gente poder discutir outras vezes, e aqui o pessoal é muito interessado. Então, assim, o que fica, né, desse nosso papo é justamente essa necessidade agora de a gente olhar o Privacy by Design, pensar os projetos desde o começo, né, e a gente ter esse ambiente multidisciplinar e também trazer próximo aí o pessoal do direito, o pessoal de estatística, de design, também trazer os outros ambientes aí para algumas decisões que, como a gente está vendo, né, são reflexos de coisas do passado, algumas a gente quer mudar, outras, né, a gente tem que entender que podem ser benéficas, então não é só porque é viés, é que tem algo pejorativo aí, ou algo indesejado, né, a gente tem que aprender um pouco aí como é que a gente vai navegar com transparência, auditabilidade. Então, Raposo, né, as suas palavras finais aí, agradecendo mais uma vez aí a participação de todos aqui no FinTech Talks e também a parceria com o Distrito. Não, eu queria agradecer, acho que a conversa foi ótima, foi bastante proveitosa e eu acho que a gente deveria fazer uma segunda versão aqui e continuar essa discussão. Também acho, porque é muito assunto para uma hora, né, Patrícia? Sim. Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez aí a presença de todos, agradecer a professora Patrícia, o Ricardo, e tenho certeza aí que fica um gostinho aí de quero mais para todos nós, né? E a gente em breve vai ter outras atividades, cursos também, outras discussões abertas, porque essa é uma agenda que só está começando, uma agenda mundial. Então, obrigado mais uma vez, em nome da FinTech, em nome do Distrito, e até a próxima.